Bom, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai tratar do tema fake news, né, notícias falsas. É um termo em inglês aí, fake news, que tanto é usado, né, na língua portuguesa, principalmente no Brasil, na mídia, na televisão, no rádio, em outras veios de comunicação, né, que são as fake news, notícias falsas, que na verdade, que é o grande significado dela, né, que são notícias falsas, divulgadas com a intenção de incitar as pessoas a terem determinados comportamentos, né? Ela influencia nas decisões, provoca revolta, né, em alguns sentidos, entre outros, né? Então, as fake news, elas têm uma motivação aí para serem feitas. Na maioria das vezes, elas são partilhadas nas redes sociais, né? Como sabemos, e hoje, né, principalmente o público mais jovem, né, a gente usa muito a questão das redes sociais nos seus vários formatos aí que são disponibilizados para a gente, né, com a popularização dos smartphones, dos telefones aí, com todas esses aplicativos, essas tecnologias atuais, né, com a expansão da rede de internet e do acesso à internet sem fio, a gente teve uma proliferação da questão das fake news, dessas notícias falsas que têm uma intencionalidade, né? Por esse motivo, elas abordam acontecimentos atuais que estão sob discussão, né? A gente pode perceber que essas temáticas são sempre assuntos muito no momento ali, né? Na atualidade, né? Como a gente pode dizer, contemporâneo, tá? Assim que se lê esse tipo de notícia, a gente é levado a acreditar no que está escrito lá, né, nela, na notícia colocada, principalmente se a notícia trata de um tema favorável às crenças do leitor, né, ou ainda se não tem uma posição formada acerca desse determinado assunto, certo? O sentimento de que outras pessoas também precisam saber daquele fato, induzem a sua divulgação, que, no entanto, é feita sem que confirme a sua veracidade, né? Muitas vezes a gente recebe algo e a gente acaba passando isso para outras pessoas, né? Via WhatsApp, LinkedIn, Instagram e por aí vai, né? O Facebook, as várias formas aí da gente hoje se comunicar, ou até mesmo em grupos fechados, né? No WhatsApp e tudo mais. Falando um pouco mais, né, as fake news surgiram de um conceito, fake news popularizou-se em 2016, na altura da campanha à presidência dos Estados Unidos da América, né, quando Donald Trump, que vocês já devem ter ouvido falar, que era o presidente dos Estados Unidos da América, era candidato, né, e recentemente ele perdeu a candidatura para o Biden, né, até agora ele não aceitou muito, mas ele perdeu a candidatura para o Biden. E as fake news nas eleições dos Estados Unidos, elas tiveram como alvo as regiões em que as vertentes democráticas e republicanas, que são os partidos principais americanos, não dominavam. Então, ou seja, as pessoas tinham dúvida quanto às escolhas dos candidatos, né? E aí eles atuaram com essas fake news, né? Trazendo várias notícias que induziam ao voto do candidato, né? A dúvida costuma ser o motivador para a rápida propagação das notícias falsas, e foi o que aconteceu, né? Quando você está em dúvida e você recebe notícias muito segmentadas naquele sentido, você acaba, de uma certa forma, nem todo mundo, mas sendo induzido a isso, né? E essas notícias não funcionariam tão bem em regiões cujas pessoas já tivessem opinião formada, né, acerca dos candidatos. O objetivo era justamente atingir as pessoas que não tinham a convicção, né, acerca do voto, e assim influenciar a sua escolha, né? É justamente atingir aqueles que não têm um conhecimento mais aprofundado, que não é uma temática com muita afinidade da pessoa, que ela nem sabe sobre aquilo que está sendo dito, né? Apesar da dimensão que a divulgação das notícias falsas tomou por ocasião das eleições dos Estados Unidos no ano de 2016, a propagação de fatos incorretos e enganosos acontece há muito mais tempo, né? Não é, a gente está citando aqui a questão das eleições, que isso tomou uma proporção muito grande, né? Mas ela já acontece há muito mais tempo, né? Com o advento das redes sociais e com a consequente facilidade de alcançar milhares de pessoas, né? Que a gente sabe que hoje milhares de pessoas são alcançadas através da rede social,
ou das redes sociais e dessas formas de divulgação, de uma vez, as fake news ganharam grandes proporções, né? Essas notícias falsas ganharam grandes proporções. Isso porque as pessoas têm muita necessidade de partilhar conteúdos, né? Quando a gente partilha ali, que é um termo que a gente usa muito aí, principalmente a comunidade mais nova, né? De partilhar esses conteúdos. O que geralmente acontece por dois motivos. Ou porque querem ser os primeiros a divulgar uma informação que suscitará escândalo, ou para se mostrarem cada vez mais presentes nas redes, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que trazer à tona. E assim, muitos multiplicam conteúdos simplesmente por publicar, sem antes se preocupar em atestar a qualidade das informações, né? A gente precisa, dentro das fake news, atestar se aquilo realmente é de uma fonte segura, quem escreveu realmente tem a informação correta, se essa informação foi colocada não para induzir alguém, né? E a partir do momento que ela é feita com essa intencionalidade, ela vai ser uma fake news, né? Portanto, a gente conta com interesses em torno das fake news, né? Elas envolvem muito dinheiro e habilidades. Na verdade, assim, a questão econômica, né, o dinheiro também está envolvido. Apesar da gente achar que notícias não geram nada, que é aquele tipo, aquela fofoca e tal, a gente tem a questão das habilidades de dinheiro, né? Para que as notícias alcancem o efeito desejado, há equipes especializadas, né, que trabalham na sua criação, né? Algumas notícias elas são bancadas financeiramente, tá? Como a pessoa é disposta a pagar muito para se beneficiar das notícias enganosas, os criadores de conteúdos falsos ganham muito bem, né? A gente está acostumado aí em várias plataformas, né? Em várias formas de redes sociais, né? Grupos que ganham, né, com essa questão dos conteúdos falsos, né? E a gente tem quem cria isso, né? A criação, os criadores. Assim, a produção dessas notícias falsas, elas podem envolver um grande aparato, né? Pessoas da área de comunicação, que escrevem as notícias, as pessoas da área de tecnologia, que são muito necessárias, e trabalham por trás dos bastidores, e essas fazem com que rastros das notícias enganosas sejam descobertos, descobertos, né? Além disso, esses supostos profissionais podem ser contratados como produtores, né, de notícias falsas e até dubladores que imitam voz de pessoas, né? A gente já tem aí pessoas que na verdade imitam a voz, né, das pessoas reais que estão sendo alvo, né, dessas fake news, tá? Os produtos de conteúdo falso têm umas artimanhas para não serem encontrados. Eles usam servidores do exterior, né, fora do país de origem, utiliza de lan houses, né, onde o IP é geral para vários usuários, e como essas lan houses não têm controle, né, de quem entra ou não, ainda hoje não tão comum as lan houses mais, mas ainda existe, compra de números de telefones celulares por CPF, simples, então não tem, pré-pago, né, cujos pagamentos são feitos em cartões pré-pagos, como a gente está mensurando aqui, não tem como, né, ter uma total avaliação da onde saiu esses números, né? São apenas alguns dos cuidados, né, que a gente tem que observar na questão de como funciona a questão das fake news. Dependendo da dimensão, né, do serviço, tem as suas artimanhas para não serem encontrados. Nos servidores do exterior, utilizam lan houses, né? E pela criação da fake news podem ter que viajar com frequência, né? Nesses casos, eles permanecem um tempo no mesmo alojamento, né? Então as pessoas eles se movimentam, né, em vários locais, né? E isso também dificulta aí, né, uma rastreabilidade, você achar, né, da onde está saindo, da onde está sendo produzido. As mensagens de conteúdo falso elas podem ser transmitidas através de números de telefones comprados, bem como através de perfis falsos, né? Que a gente está tão acostumado aí no dia a dia das redes sociais, perfis falsos criados, mas são criados por profissionais das redes sociais, né? E aí eles vão trabalhar contra isso, gerando essa instabilidade, tá? E o outro aspecto aparente, que aparentemente é normal, em os perfis têm foto, publicações, assim começa a interação com as pessoas, a quem se pede a partir de notícias. O que acontece? Eles usam geralmente muito próximo da realidade, né, ou da aparência de uma
de um perfil real, né? Então isso também é uma coisa que tem que ser observada na criação desses fake news, né? Além da criação dos perfis falsos, também a gente tem sites visualmente semelhantes, né? São muito parecidos com os sites originais, né? Conhecidos no dia a dia, na rede, ou que já estão há um tempo aí, né? Então usam cores, slogans, símbolos, mensagens muito próximas da realidade, tá? E a partir do momento eles começam a difundir notícias falsas, né? Então tem muita gente que trabalha e ganha dinheiro economicamente com isso e usa dessas artimanhas, e tanto quem pede a produção ou produz usa dessas artimanhas para que não seja descoberto, que vem tornando cada vez mais frequente, uma frequência, tá? Os perigos dos fake news, né? Antigamente as pessoas reclamavam da falta de informação, né? A gente pode contar que antigamente a informação era uma coisa mais de poucas pessoas, o acesso mais simples, mais único de cada mensagem. Atualmente temos acesso de muita informação e é muito fácil a gente propagar, a gente disparar, distribuir esse conteúdo, vamos dizer assim, né? Seja ele credível ou não, né? Credível quer dizer que ele seja tenha crédito, ele seja legal, né? Assim o problema passa a ser a falta de garantia acerca da velocidade das coisas que se compartilham. Então tem muita coisa, mas nem sempre a gente pode garantir essa qualidade, né? Essa divulgação de notícias falsas, ela pode trazer danos graves, tá? Algumas consequências das fake news são, né? Podemos citar aí manipulação de pessoas, prejuízos morais e financeiros a pessoas e empresas, né? A tomada de decisão errada, a gente de repente toma uma decisão errada, não vai tomar a vacina porque saiu um monte de fake news que ela pode fazer mal, né? E aí começa a ter esse tipo de decisão errada em função de um monte de notícia que a gente recebe que a gente não sabe se ela pode ser dada credibilidade a ela ou não, tá? A criação e o aumento do sentimento de revolta, né? Vai gerando movimentos de revolta contra certas situações e isso pode criar uma instabilidade geral, mudança no comportamento, né, das pessoas, estímulo ao preconceito, né? Um tema tão atual que a gente trabalha, e agravamento dos surtos de doenças, que é o caso que a gente falou há pouco, né, sobre a decisão errada na questão da vacina, tá? Isso aí são os perigos da fake news que a gente pode citar, né? E existe formas de combater as fake news, né? Os fake news, elas consistem em um crime cada vez mais sofisticado e complexo, né? Que dificulta a sua investigação, essa é a grande verdade. Acresce que a legislação, além de pouco consistente nossa, a legislação que a gente fala são as leis que regem, né, essa questão da fake news, não prevê ainda uma punição para esse tipo de crime especificamente, né? Não é específico, né? Como você cometer um homicídio, né? E você tem ali uma punição já pré-definida. Ainda é muito falho isso na legislação brasileira. E é importante que todo cidadão esteja consciente acerca da responsabilidade, né? Todos nós devemos ter essa responsabilidade, né? No combate às notícias falsas, e que a gente tem que entender que não devemos compartilhar todo o conteúdo recebido, né? Principalmente se ele tem uma aparência duvidosa, né? Isso é uma grande forma de combater isso, tá? Isso é uma medida dada por especialistas, na verdade, né? Assim a gente tem que estar atento a indícios dos textos das fake news apresentam, né? Qual que é o texto lá, né? Que vem junto com essa mensagem, né? Erros ortográficos, informações desatualizadas, é muito importante perceber isso. Apelativos, né? Pedidos de partilha de pessoas, alarmistas, com muito alarde sobre uma coisa que às vezes não é tão assim também, né? E se depois da gente publicar, é necessário que a gente descubra. Se a gente descobrir que a notícia é falsa, e isso pode acontecer, lógico, todo mundo é passível de estar, às vezes, compartilhando uma notícia falsa, né? Um fake news, a gente tem que apagar o conteúdo e desmentir a informação, né? Isso é importante, né? Que a gente desminta essa informação, isso é muito importante, tá? E finalizando aí, no entanto, existem agências especializadas em jornalismo investigativo, né? É o caso das agências Lupa, ao fatoseboatos.org, que é uma organização não governamental, agências que checam os conteúdos e a veracidade, se eles são reais, se eles são verídicos, né? E as pessoas podem recorrer a eles caso suspeite do conteúdo duvidoso divulgado na net. Em casos mais complexos, né, que envolvem outras situações que a fake news coisa, tem outras formas de recorrer à justiça, beleza? Espero que tenha ajudado aí nesse conteúdo, para a gente ganhar um pouquinho mais de discussão e conhecimento aí, e poder fazer um trabalho
de avaliação do que são as fake news mesmo, e a gente para melhorar cada vez mais a sociedade. Valeu, até mais.